Olá, hoje nós vamos conversar com você sobre a formação das pessoas do agro. E aqui não se trata de procurar fazer uma formação acadêmica, até porque não faria o menor sentido. Nós queremos trabalhar principalmente dando espaço às diversas categorias, trabalhando as suas competências mais específicas, trabalhando no sentido de que ela possa desenvolver alguns atributos importantes como a proatividade, como ser mais produtiva, como ser visionária. Então, você tendo as competências específicas para as categorias, como, por exemplo, o produtor do agro, o trabalhador do agro, são figuras mais centrais, mesmo os gestores de algumas organizações do agro e comunidade, e buscar a agroevolução ou evolução do agro. Venha conosco, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fonte, autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Tem sido aí o nosso fio condutor para as nossas conversas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, trabalhando um tema central, que é a busca da agroevolução e evolução do agro, procurando dentro desse tema trabalhar a conexão agrogestão em pessoas e também a interconexão pessoas, organizações e comunidade, que é onde, na verdade, as coisas acontecem. Eu pediria muito, se você achar que o que nós estamos falando aí faz sentido para você, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e, principalmente, procure se inscrever no nosso canal. Eu acho que são essas questões que a gente pede, porque é a contrapartida de um trabalho que a gente está fazendo aí de forma independente. Eu conto com você, deixe aqui então o seu like, faça a sua inscrição. Vamos junto, nosso muito obrigado. Pois bem, então vamos falar sobre a formação de pessoas do agro, que se trata de uma parte que está aí no segundo item, né, na interconexão pessoas, organizações e comunidades. As questões ligadas a esse setor. E aí nós temos o seguinte, componente aí, né, que é a conexão agro-gestão em pessoas. A verdade, essa conexão agro, ela te dá toda a base conceitual, ela te dá todo o aparato para que você possa trabalhar o setor agropecuário. Esse setor, essa conexão agro-gestão em pessoas, ela está muito bem colocada, né? Acho que modéstia à parte lá no nosso livro, Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Nós, inclusive, transcrevemos aqui essa capa que está ali para você poder ter a noção disso. Aquele triângulo que está lá em cima representa o agro nas suas três principais áreas aí, que é agroorganizações, agronegócio e agroecologia. A gestão, ela está representada nessa figura aí pelo esse círculo. Então você tem ali, nós fizemos uma analogia ao ciclo PDCA e criamos um ciclo chamado FIAC. Você tem 4 quadrantes, o primeiro é o foco, depois a execução, a avaliação e finalmente a confiança. E você tem aí as duas pernas ali, os dois pilares, que são exatamente os pilares da gestão, que são feitos por pessoas, que é exatamente a aprendizagem e a liderança. Um tripé de extrema importância: pessoas, organizações e comunidade. Agora, não adianta nada eu ter esse tripé se eu não tiver duas condições. A primeira delas é que eles precisam de estar alinhados. Nós podemos alinhar organizações ou mesmo projetos, programas, em função de qualquer coisa. Nesse caso aqui, nós estamos alinhando no termo agroevolução. Nós queremos que todo mundo esteja pensando na agroevolução, tanto pessoas quanto organizações como comunidade. Então, se eu estou alinhando em função da evolução, a evolução me passa duas coisas. Primeiro, que é uma coisa dinâmica, uma coisa em construção, em formação. E ela passa otimismo. Se eu estou falando em evoluir, eu estou falando em crescer. Então, eu preciso de achar palavras, preciso de achar formas de que também pessoas, organizações e comunidades possam estar alinhados de forma que se trate de algo dinâmico e otimista. E aí eu acho que as palavras estão bem colocadas. As pessoas vão estar em formação, que é uma palavra que lembra otimismo e lembra dinamismo. As organizações também, através do aperfeiçoamento, nós estamos pregando otimismo e dinamismo. E as comunidades, através do desenvolvimento, pela mesma forma. Então, o segundo item que nós precisamos é de ligar os pontos. Nós precisamos de fazer com que as pessoas sejam as pessoas das organizações, que as organizações sejam organizações das comunidades, que a comunidade esteja prestigiando as suas pessoas. Então é preciso que essas pessoas, organizações e comunidades, elas estejam totalmente ligadas, que se crie uma identidade. Se eu sou uma pessoa de uma determinada organização, eu tenho que ir lá defender os interesses dela, assim como e participar na sua construção, inclusive da sua comunidade também. Então, usar na prática a nossa tal da participação. Participação é você
fazer parte, vestir a camisa, quer dizer, ao fazer parte eu estou vestindo a camisa, eu estou defendendo, eu estou realmente aplaudindo quando acerto, estou ficando indignado quando erra. Então isso é participação, é fazer parte. Segundo, é você tomar parte. O que é tomar parte? É ajudar a construir. Então eu tenho que ajudar a construir não só enquanto a minha organização, mas a organização na qual eu participo, da comunidade da qual eu faço parte, e ajudar para o crescimento das outras pessoas que estão em torno de mim. Se eu faço parte e tomo parte, é justo que eu tenha parte. Então é isso que é participação. Fazer parte, tomar parte e ter parte. Eu preciso também, se o resultado é positivo, um pedacinho desse resultado, isso tem que vir para que eu possa realmente me sentir valorizado com a minha participação. E isso aí, a gente com isso traz sinergia, que é o que nós precisamos ter. Dentro dessa formação das pessoas do agro, nós queremos dizer o seguinte, já falamos isso e vamos tornar a repetir. Quando se fala em formação, passa uma ideia de uma coisa muito pretensiosa. Poxa vida, então você está falando aí em fazer formação de pessoas do agro. Quem faz formação de pessoas do agro normalmente são o quê? Universidades, que formam, por exemplo, as pessoas do agro, agrônomos, zootecnista, veterinário, engenheiro florestal. A gente teve a oportunidade, enquanto agrônomo, de passar por uma universidade. Então a formação é feita por essas escolas, o técnico agrícola. Você também tem aí a formação profissional rural. Você forma, por exemplo, tratorista, forma vaqueiro, forma um trabalhador na fruticultura, um trabalhador na olericultura. Hoje aí é um trabalho sendo muito bem feito aí no país como um todo, que são os cursos de formação profissional rural, né, pelo Senar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar por mais de 15 anos, ajudando aí nessa formação de pessoas do agro com relação a essa formação mais específica. Aqui nós estamos falando de uma formação um pouco diferenciada. Nós estamos falando em formação que ela tem que ter duas questões básicas. Eu quero fazer a formação das pessoas por categoria e eu preciso de melhorar algumas atribuições ou predicativos. É óbvio que, como se eu estou falando de pessoas do agro, nós vamos ter algumas interfaces que vão nos ligar essa formação diferenciada à formação enquanto profissionais. Mas nós temos aqui um diferencial e é nesse diferencial que a gente quer focar um pouco mais. Então, por exemplo, nas categorias do agro, temos a figura mais central aí do produtor do agro, do trabalhador do agro, que se fala nele há muito mais tempo, mas nós temos categorias aí ganhando espaço e que precisam de ser cada vez mais das suas atribuições mais específicas. Buscar um direcionamento para elas. Mesmo que elas ocupem ou cumpram duas funções, por exemplo, você pode ter as mulheres do agro cumprindo o papel também de produtoras do agro. Você pode ter os jovens do agro também cumprindo o papel de trabalhador do agro e assim fazendo o papel de líder do agro e tal. Mas o fato é o seguinte, nós temos hoje produtores do agro, os trabalhadores do agro, as mulheres do agro, os jovens do agro, idosos do agro, os líderes do agro, os técnicos do agro, os dirigentes do agro, os voluntários do agro. Então nós temos várias categorias que nós podemos buscar fazer com que ela possa cumprir melhor o seu papel enquanto naquela função, mas que não faça isso de uma forma só isolada, que ela interaja com as outras categorias para que no fundo isso aí haja um trabalho aí de multiplicação, de sinergia, etc. E nós temos que ver algumas características. Quando eu estou vendo algumas características, obviamente que eu estou buscando o quê? Fazer uma individualização, ou para usar o termo na moda aí, é uma customização. Mas se eu quiser criar todo o mecanismo de formação individual, nós vamos ficar perdidos. Então nós precisamos de ter uma formação mais genérica, mas buscando algumas dessas características e depois fazer as suas respectivas adaptações. E quais as atribuições que nós gostaríamos de que essas pessoas dessas categorias pudessem possuir? São as suas competências, principalmente. Então essas atribuições, ou predicativos, ou qualidade, elas são aí, eu acho que nós temos 4 aí que são muito robustas. Primeiro, a competência. Então as pessoas precisam ser competentes. Depois eu tenho 3 outras que, no fundo, elas não deixam de estar dentro da competência, dando um tratamento diferenciado, que é as pessoas serem visionárias, serem proativas e serem produtivas. Como que nós vamos melhorar a competência? Vamos para o número 1, ver como é que nós vamos melhorar a competência. Nós vamos primeiro criar um mapa de competência para cada categoria específica e na sua condição específica. Conforme eu falei,
é uma forma de você estar customizando das condições específicas. Então, vamos pegar como exemplo aqui. Eu tenho uma categoria, por exemplo, a mulher do agro. Vamos imaginar que ela tem a seguinte condição. Ela é uma proprietária rural, de porte médio, então significa também que ela é produtora, e que produz café e leite. Ela participa de um grupo de mulheres, ela participa da Associação dos Produtores de Leite, da sua comunidade, e participa da Cooperativa dos Produtores de Café aí da sua região. Então vamos ver o que nós precisamos de fazer para criar esse mapa de competência. Primeiro, saber que competência é um somatório de conhecimento, mais habilidade, mais atitude. É o famoso chá. Então, o mapa da competência, nós precisamos de trabalhar esse mapa da competência buscando exatamente essas 3 áreas. Então, por exemplo, se eu estou falando em competência, eu estou falando em saber. Se eu estou falando em habilidade, é o fazer. E se eu estou falando em atitude, é o querer. Por isso que o somatório de eu tenho que saber às vezes fazer e às vezes eu tenho que querer fazer. Então, essa somatória que vão me dar a competência. Por exemplo, se eu tenho uma mulher do agro que ela trabalha na área de leite e café, criar um mapa de competência para essa mulher em relação ao saber técnico, por exemplo, em relação à área de leite e à área de café. Então, o que ela tem que saber? Olha, se ela está trabalhando com café, ela precisa de dominar, ou pelo menos conhecer, ou ter isso anotado em algum lugar, como é que é o sistema de produção de café, como é que é o sistema de produção de leite. Mas ela precisa de pelo menos saber as práticas que ela tem que fazer, ter acesso a um sistema de produção. Então, se eu estou trabalhando com café, eu preciso de conhecer alguma coisa com relação à formação de uma lavoura. Mesmo que a pessoa já tenha uma lavoura antiga, que ela tenha um bom conhecimento de formação de lavoura para exatamente estar substituindo e melhorando. Então, formação de lavoura. A formação de lavoura ela envolve aí conhecimento de variedades, ela envolve conhecimento de espaçamento, análise de solo, adubação, correção de acidez, preparo desse terreno, sulcar ou covar. Então, são coisas que eu preciso saber enquanto produtora e enquanto mulher do agro que produz café. Não só a formação, eu preciso saber a condução, os tratos culturais necessários, eu preciso conhecer de colheita e pós-colheita. Pois bem, isso com relação ao café e com relação ao leite, da mesma forma. Leite, normalmente a gente fala em 5 grandes áreas dentro do sistema de produção, no qual eu estou trabalhando, mesmo que eu vou ter, conforme eu já disse, a necessidade de um acompanhamento técnico para algumas áreas. Eu preciso também, na área de conhecer ainda, a gestão dessa propriedade. Então, por exemplo, planejar, organizar, dirigir, controlar. Então tem uma série de coisas que é necessário conhecer, que nós vamos planejar a área de recursos físicos, recursos humanos, recurso financeiro, de mercado. Então esse conhecimento ele é importante. Outra questão agora, vamos para a habilidade. Eu preciso de saber fazer algumas técnicas, alguns manejos. Até porque se eu vou orientar alguém para fazer, é importante que eu saiba. Então eu preciso de ter a habilidade para fazer isso. Eu preciso de guiar outras pessoas, outras mulheres. Eu preciso de fazer isso de uma forma, aumente o meu relacionamento com as pessoas, ter uma participação ativa nos meus grupos lá também. E atitude, eu sei sobre o assunto e sei fazer alguma coisa, eu preciso de querer fazer. Senão, nada sai do lugar. Então eu preciso de querer inovar de fato. Eu preciso de empreender, eu preciso de tomar decisões, eu preciso de colaborar esse conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Nós podemos mapear isso, dar nota de 1 a 5 e dentro dessas notas de 1 a 5 a gente ir fazendo, por exemplo, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo e a gente ir trabalhando nisso. O segundo item é ser visionário. O que significa ser visionário? Então, como eu disse, isso não deixa de ser uma competência, mas nós vamos trabalhar especificamente com a questão de ser visionário. Significa ir além do agora, significa enxergar o futuro, antecipar as tendências e principalmente posicionar o seu negócio. Então, qual a visão que eu tenho da minha organização? Como é que eu vejo a minha organização daqui a um tempo? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa propriedade de economia familiar, será que seria interessante eu ter uma visão de que primeiro eu preciso de buscar uma subsistência, depois eu preciso de buscar um acesso ao mercado, depois eu preciso de buscar uma prosperidade? Então ter essa visão, que não significa ter que fazer aquela declaração rebuscada de visão, mas sim saber para onde é que eu quero ir, o que eu espero da minha organização, qual a visão que eu tenho da minha comunidade, como é que eu espero essa comunidade para daqui a algum tempo, qual que é a visão minha como pessoa do agro, como técnico do agro, como gestor do agro, como mulher do agro, como jovem do agro, qual que é a visão que eu tenho? Qual que é a visão de mercado? Para onde que esse mercado está indo? O que está aumentando o consumo? Quais as inovações que têm acontecido em todas as áreas do setor produtivo? Depois eu tenho o terceiro item, que é exatamente como melhorar a minha condição de ser proativo.
significa o quê? Que a gente trabalha os problemas e trabalha as oportunidades em tempo ágil. Se eu somo visão com ser proativo, na visão eu estou vendo. Ao ser proativo, eu estou fazendo. Eu, inclusive, na visão, é importante a gente voltar um pouquinho atrás desse ser visionário, lembrar sempre do paradigma que diz o seguinte: ver, fazer, obter. Porque a gente só obtém aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente só faz aquilo que a gente vê. Então a visão, ser visionário, é o ver, é o primeiro passo. O fazer vem para ser proativo. Então eu vou ter que fazer antecipadamente, significa agir, para consequentemente eu poder ter como resultado a obtenção daquilo que eu vi com antecedência. Então a condição de você ser proativo, de começar a exercitar isso, é você antecipar as ações que você puder antecipar, fazer os seus planejamentos, fazer um mapeamento de risco, usando lá a visão, mais a condição agora do fazer, ver e fazer. Você pode buscar, por exemplo, hoje, fazer mapeamento de risco de clima, que é uma coisa que nós estamos aí convivendo, essas mudanças climáticas, que nós precisamos de trabalhar nisso. Fazer um mapeamento de risco de mercado, se eu estou sabendo, né, se eu estou vendo lá o mercado, eu agora vou fazer um mapeamento. Não adianta eu ver e ficar quieto. Então, ser proativo complementa ser visionário. Fazer o planejamento da safra. Quanto é que eu pretendo colher? O que eu vou fazer com essa safra? Para onde que está indo? Então, eu tive lá a visão do mercado, agora eu estou fazendo um planejamento para colocar isso. Procurar por novidades do setor antes que elas cheguem, tendências, né? Ver se a gente tem acesso a algum curso. Então, todas essas questões, elas vão nos ajudar para que a gente possa cumprir a questão nossa também de ser proativo. E, finalmente, como melhorar a condição de ser produtivo? A produtividade é uma coisa fantástica, porque você consegue produzir com menos tempo, com menos espaço, etc, etc. Hoje nós, inclusive, estamos vendo aí que para você fazer a produtividade, a gente tem que ter equilíbrio, porque senão você entra no estresse e não é isso que a gente espera. Espera que tenha uma produtividade equilibrada, mas nós já fizemos, inclusive, um vídeo sobre isso, sobre a questão da produtividade lenta, que às vezes ela traz para a gente alguns conceitos, que não é uma produtividade a ferro e a fogo, mas ela traz para a gente a tranquilidade, ela traz para a gente consistência. Então, a gente precisa talvez ter esse equilíbrio. Como a gente atingir uma boa produtividade? Primeira coisa, nós precisamos de otimizar processos e recursos. Então, eu tenho um lado técnico e um lado humano. O lado técnico, para que a produtividade aconteça, ela está em função da otimização de processos e recursos. E o lado humano? Se eu tiver com bem-estar, eu consigo ter uma produtividade alta. Então o potencial humano é grande, mas se eu não tiver bem, se eu não tiver descansando na hora certa e ter algumas outras questões me jogando para frente, a gente pode entrar na zona de conforto. Então nós podemos usar o que nós estamos chamando aí facilitadores da produtividade humana. Esses facilitadores da produtividade humana, por exemplo, a felicidade. O que é felicidade? É tudo que nós sonhamos, é de ser feliz. E ela pode ser aumentada pelo uso das virtudes e forças no exercício do trabalho, sendo que o agro é um campo muito fértil para isso. Outra, propósito. Propósito dá sentido ao trabalho. Por que eu estou fazendo? Então, ao sentir que aquilo tem, fica muito mais fácil a gente suportar o como. A resiliência. Ela nos ajuda a aceitar, por exemplo, o nosso meio rural está sujeito a várias adversidades, clima, de mercado, etc. Então, às vezes, a gente precisa de ter que aceitar um pouco mais quando as coisas acontecem. Então, a resiliência nos ajuda a aceitar as adversidades e nos dão força para continuar. O otimismo, o que o otimismo faz? O otimismo é fantástico, ele nos ajuda a ver o lado positivo. Tudo tem 2, 3 lados para se ver, então a gente precisa de saber olhar naquela circunstância o que está bom, o que é o lado positivo para nos jogar para frente. A negociação nos ajuda a ver o nosso lado para a gente não perder, mas o outro não tem que perder para a gente ganhar. Ajuda a ver o lado do outro, para a gente entrar no sistema ganha-ganha. A garra, ela nos ajuda a ver que nós podemos muito mais e ir em frente, impulsionar. A garra nos ajuda a ter persistência. A gratidão é fantástica, porque ela nos ajuda a valorizar o que nós já conseguimos, ao invés de ficar reclamando aquilo que nós não conseguimos. E ela ajuda e nos leva para frente em todos esses outros elementos que nós estamos falando. O foco nos orienta para quê? Para que a gente possa ver a gente mesmo, ver o outro e ver o mundo lá fora. Então o foco, ele nos orienta na nossa jornada. O hábito, ele nos dá disciplina. Para quê? Para que a gente possa trilhar nas virtudes e evitar os vícios. Ter uma rotina para onde a gente é levado para as coisas boas. E finalmente as crenças, elas nos mantêm na nossa jornada para realmente estar buscando aquilo que vale a pena. Então todas essas questões, elas são fundamentais para que a gente possa exercitá-las e trabalhar para aumentar a produtividade. Uma pessoa que encontra
cada um desses itens. É óbvio que isso não é fácil, isso não é da noite para o dia. Nós estamos falando aqui em evolução, que significa ser hoje melhor do que ontem, mas nós temos vários indicadores aí, vários elementos, que um desses só já melhora, imagina vários a gente trabalhando e um já alavancando, provocando sinergia para que o outro aconteça de uma forma mais fácil. Então, são questões que, no primeiro momento, elas podem parecer apenas conceitual, mas são questões que têm hoje um valor prático muito grande. Então tá aí algumas colocações. Vamos deixar aqui uma mensagem final, que é o seguinte: imagina uma mulher do agro ao procurar melhorar a sua competência, a sua visão, a sua produtividade, Isso é fácil? É da noite para o dia? Não. Isso tem que ser trabalhado. Por isso nós estamos aqui trazendo essas reflexões e estamos nos comprometendo aí de estar trabalhando cada um. Por exemplo, nós vamos criar um mapa de competência para as mulheres do agro. Nós vamos detalhar um pouco mais a visão que uma mulher do agro pode estar trabalhando. Nós vamos trabalhar a proatividade. Nós vamos trabalhar a produtividade com todos esses facilitadores. É pensamento nosso. Então aqui nós estamos trazendo esse contato e vamos, inclusive, não só trabalhar com vídeos, mas também com e-books, que nós vamos estar disponibilizando para quem tiver interesse. Mas então essa mulher, ao procurar melhorar essa competência, ela vai aumentar, sem dúvida nenhuma, suas chances de sucesso e melhoria na sua qualidade de vida. E o que isso pode acontecer? Ela pode se tornar referência para várias outras, levar isso aí na sua comunidade, na sua organização, e assim contribuir muito para as organizações e para a sua comunidade. Você imagina, se nós conseguirmos fazer com que boa parte das pessoas consigam fazer a sua formação buscando a sua competência, a sua visão, proatividade, produtividade. Nós trabalhamos da mesma maneira, conforme vamos colocar aqui, para que as organizações possam se aperfeiçoar. E elas estão ligadas a essas mulheres, elas estão ligadas às pessoas, pessoas ligadas com organização com pessoas, se ajudando mutuamente. E o terceiro elemento também entrando nisso, buscar o desenvolvimento da comunidade. A comunidade ajuda a organização, que ajuda as pessoas. E como é que nós vamos trabalhar as comunidades? Através principalmente de uma série de vitalizadores. Nós vamos trabalhar as organizações arrumando a casa, fazendo um plano de gestão. Então, todas essas questões nós estamos nos comprometendo aqui de estar trabalhando a partir de agora, dentro dessa linha. É uma coisa extremamente... Venham conosco e, mais uma vez, eu peço, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like se achar que isso aí que nós estamos dizendo faz sentido. Se não fizer sentido também, faça o seu comentário, compartilhe isso com as pessoas. Fazemos uma chamada especial aos técnicos, principalmente da extensão. Acho que isso aí pode ajudar muito no desenvolvimento do trabalho de extensão nas suas comunidades. Venham conosco, nos ajude a divulgar. Nós estamos à disposição, abertos a aceitar as críticas, mas precisamos que as pessoas realmente façam isso, se inscrevam no canal, para que a gente possa ter aí energia para estar seguindo nessa luta que ela tem como propósito a agroevolução ou a evolução do agro e está trazendo aí. Já falei, nosso livro, nós vamos colocar aí na descrição desse vídeo o nosso WhatsApp. Se alguém interessar, faça contato conosco pelo WhatsApp. A gente coloca no correio. O livro, praticamente, modéstia à parte, é um manual e nós estamos desmistificando ele, detalhando. É só você com o livro na mão e seguindo os nossos vídeos, onde nós estamos fazendo a sessão de perguntas e respostas. Você pode ter acesso a bastante informação de uma forma bem simples. Um livro está a R$ 70, mais R$ 15 aí de postagem, R$ 85 hoje, praticamente o valor de um lanche aí bom. Você compra esse livro e nos ajuda aí a estar divulgando isso. Venham conosco e muito obrigado.